Os soviéticos mataram uma família. Um mar e tudo ao seu redor. O Mar de Aral já sustentou milhões na Ásia Central. Foi cheio de vida, com muitos peixes. E era o quarto maior lago do mundo. Mas a ganância destruiu tudo. A União Soviética destruiu um mar de 300 milhas de extensão. Na década de 1960, o Mar de Aral era quase do tamanho da Irlanda. Mas as imagens de satélite da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, divulgadas em agosto de 2014, chocaram a todos. Os soviéticos queriam transformar a Ásia Central em uma potência agrícola, mas as consequências foram terríveis. A tábua de salvação para milhões estava morta pela primeira vez na história moderna. Toda a bacia oriental do Mar de Aral, na Ásia Central, havia secado completamente. Tudo o que restou hoje é um vasto deserto de sal e poeira, agora chamado de Deserto de Aral-Kun. E o aquecimento global, ou mudança climática, não é o motivo disso. Esse mar gigante desapareceu por causa de um erro soviético, uma ganância que destruiu tudo. Isso vai ser uma exposição brutal dos erros da União Soviética. Algo de que o YouTube não gosta. E por isso eles provavelmente não vão promover este vídeo no algoritmo, a menos que você force isso clicando no botão de curtir. Então, para saber o que realmente aconteceu com o mar, você precisa entender onde ele estava localizado. Este é um mapa dos Stans, ou Stans, onde Stan significa terra em persa, referindo-se a países cujo nome termina com Stan, como Cazaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Essas nações pertencem à Ásia Central, região majoritariamente árida, com 75% do território desértico. Aqui está o Mar de Aral. A primeira coisa a saber é que esse lago não deságua no oceano. Não há para onde ele ir. Esses tipos de corpos d'água são chamados de lagos endorreicos. Por exemplo, o Mar Cáspio e o Mar Morto também são lagos endorreicos. No verão, a temperatura pode atingir 100 graus Fahrenheit, 38 graus Celsius. E em outras estações, ventos fortes fazem milhões de galões de água evaporarem na região. O Mar de Aral foi sustentado do fim do Pleistoceno até os anos 1960 pela água proveniente do derretimento da neve nas montanhas Tian Shan e cadeias próximas, centenas de quilômetros distante, ao longo das fronteiras sudeste do Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Desses picos nasceram os dois principais rios da Ásia Central, Amudária, o maior, e Sirdária, que chegavam ao mar pelo sul e norte, respectivamente. O rio Sirdária despejava 21 bilhões de toneladas de água e o Amudária 38 bilhões. Em 1960 juntos, forneciam quase 59 bilhões de toneladas de água por ano, além do extra das chuvas sazonais. Para contextualizar, é água suficiente para encher quase 22 milhões de piscinas olímpicas. Naquela época, existiam mais de 1.000 pequenas ilhas no mar. Mas desde 1961, ele começou a diminuir. Barcos já chegaram a pescar 20% do suprimento de peixes da União Soviética. E a indústria fornecia empregos para dezenas de milhares de pessoas. Hoje, apenas cerca de 250 pescadores ainda tentam sobreviver nas águas poluídas do Aral. Chamado de um dos maiores desastres ambientais do mundo, o verdadeiro responsável foi a obsessão soviética pelo ouro branco. Após a Revolução Industrial de 1780, a indústria moderna passou a pressionar o campo por matérias-primas, mão de obra e mercados. Como a indústria moderna surgiu da fiação e tecelagem do algodão, fabricantes europeus e norte-americanos passaram a exigir grandes quantidades de algodão bruto. O algodão, conhecido como ouro branco, era uma mina de ouro mundialmente e os Estados Unidos dominavam esse mercado. O algodão vinha quase exclusivamente das plantações escravistas das Américas, primeiro das Índias Ocidentais e do Brasil, e depois dos Estados Unidos. Quando os produtores de algodão americanos começaram a entrar nos mercados globais na década de 1790, após a Revolução em Saint-Domingue, uma das ilhas mais importantes do mundo na produção de algodão, eles rapidamente se tornaram protagonistas dominantes. Em 1800, 25% de todo o algodão que chegava a Liverpool, o principal porto de algodão do mundo, vinha do sul dos Estados Unidos. 20 anos depois, era 59%.
Em 1850, 72% do algodão importado pela Grã-Bretanha vinha dos Estados Unidos da América. Esse domínio continuou. 90. 60% do algodão nos estados alemães vinha dos Estados Unidos da América e 92% das importações francesas também eram americanas. Do algodão exportado à Rússia vinha dos Estados Unidos da América. O algodão americano dominou o mercado mundial como poucas outras matérias-primas. Os Estados Unidos da América dominaram porque tinham tudo para conquistar esse mercado, com uma combinação muito poderosa. Grandes áreas tomadas de nativos, mão de obra escrava vinda do declínio do tabaco no Alto Sul e fácil acesso ao capital europeu. Essa combinação fez do sul dos Estados Unidos da América a principal força do comércio mundial de algodão, impulsionando indústrias e economias globais. A economia americana estava em plena expansão. Em 1860, o sul dos Estados Unidos produzia cerca de 4 milhões de fardos de algodão por ano, fornecendo 3/4 do algodão bruto do mundo. 60% das exportações dos Estados Unidos da América, cerca de 200 milhões por ano, um número impressionante. Naquela época, o algodão era a chave suprema para a riqueza e o poder. Quem controlava o algodão, controlava a economia global. Então veio a Guerra Civil Americana e tudo mudou. A guerra começou oficialmente em 1861, quando as forças confederadas atiraram em Fort Sumter e terminou em abril de 1865 com a rendição das forças confederadas. Nesses 4 anos, a produção de algodão teve seu pior golpe histórico. Para demonstrar o suposto poder do rei algodão, os comerciantes de algodão do sul recusaram-se espontaneamente a embarcar seu algodão no início de 1861, uma decisão tomada de forma independente, não pelo governo. No verão de 1861, a Marinha da União bloqueou todos os principais portos confederados, interrompendo mais de 95% das exportações. O plano da Confederação visava prejudicar os estoques de algodão da Grã-Bretanha para que o país fosse obrigado a apoiá-los. Como as fábricas britânicas tinham grandes reservas de algodão, não sofreram prejuízo imediato com o embargo. O valor dos estoques deles aumentou. Se a Grã-Bretanha interviesse, entraria em guerra com os Estados Unidos da América e perderia cerca de 1/4 dos alimentos que importava deles. Além disso, navios de guerra americanos poderiam afetar muito o comércio britânico. Apesar de escoltar navios de algodão, a Marinha Real e os britânicos nunca acreditaram na supremacia do rei algodão e optaram por não intervir. A Confederação restringiu as exportações de algodão para tentar forçar o reconhecimento das potências europeias e asiáticas. Mas, quando o plano falhou porque a Europa não reconheceu a Confederação, a União impôs um bloqueio ao comércio do Sul que durou quase 4 anos. Isso resultou no que veio a ser chamado de Fome do Algodão, uma crise comparável aos choques do petróleo do Oriente Médio na década de 1970. Foi a primeira crise global de matéria-prima do capitalismo industrial, com efeitos devastadores na Europa e Ásia. Centenas de milhares perderam o emprego. A miséria social se espalhou e distúrbios surgiram nos polos têxteis do Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Rússia. Na Alsácia, a situação ficou tão crítica que cartazes diziam "Du pain ou le mort", ou seja, pão ou morte. O prejuízo da Rússia foi maior, pois sua produção era baixa e ela dependia do dinheiro do algodão para financiar a guerra na Ásia Central. Mas o principal problema do cultivo era a água. As plantações de algodão exigem uma quantidade enorme de água para a colheita. Por isso, era tradicionalmente cultivado só perto de oásis em diversos países. Segundo o Comitê Consultivo Internacional do Algodão, para fazer 1 quilo de fibra, suficiente para uma camiseta e um jeans. O algodão consome, em média mundial, 1.931 litros de água de irrigação e 6.000 litros de água da chuva. Esses números mudam conforme a região, pois climas secos ou quentes exigem mais água para cultivar algodão. Naquela época, a Rússia achou inesperadamente uma solução para sua crise hídrica. Em 1865, os russos tomaram Tashkent, iniciando seu domínio na Ásia Central. Essa ação visava impedir a expansão britânica na Ásia, pois o Império Britânico já estava no Afeganistão. Mas essa conquista trouxe uma oportunidade inesperada aos soviéticos.
A Ásia Central tinha terras agrícolas férteis, alimentadas pelos grandes rios Amu Darya e Sirdarya, dos quais a economia e a população da região dependiam há muito tempo durante as últimas décadas do Império Russo. As novas terras coloniais de São Petersburgo, na Ásia Central, tornaram-se importante fonte de algodão para a população local e mercados globais. Esses ganhos na produção de algodão não vieram de maior produtividade dos agricultores ou melhorias nas terras já existentes. Os russos expandiram-se para terras antes não cultivadas, transformando grandes áreas em fazendas de algodão. Essa expansão agressiva exigiu enormes quantidades de água para irrigação, levando a um aumento significativo no número de canais, desviando água dos rios Amu Darya e Sirdarya. Em 1870, o primeiro grande projeto de irrigação do Uzbequistão iniciou a iniciativa de irrigação da Estepe da Fome. O objetivo era estabelecer colônias de cultivo de algodão e aumentar a produtividade, em regiões como Khiva, Bukhara e Samarcanda. Os sistemas de irrigação em Khiva e Bukhara foram modernizados, com novas barragens e vários canais construídos. Assim, o Vale de Fergana tornou-se gradualmente o centro do algodão no Turquestão russo, iniciando a transformação da Ásia Central em grande produtora mundial de algodão. Sob domínio russo, a Rússia começou a trocar os líderes. Russos cultivaram algodão no Uzbequistão e Turcomenistão para diminuir a dependência das importações dos Estados Unidos da América e Reino Unido. No século XX, com a era soviética e a Primeira Guerra Mundial, o algodão virou recurso essencial para a economia soviética. O colapso do Império Russo em 1917 levou à União Soviética, que tinha planos ambiciosos. Nos anos 1930, os soviéticos criaram um plano quinquenal para impulsionar a indústria e competir com países capitalistas. Eles tinham uma grande visão: criar uma rede de fábricas e usinas de algodão em toda a bacia do Mar de Aral. Os soviéticos industrializaram a região, expandiram a produção de algodão e lucraram muito. Eles lançaram projetos massivos de desvio de água, muito maiores do que qualquer coisa já construída durante o Império Russo. Esses megaprojetos expandiram áreas para o cultivo de algodão, mas com grande custo ambiental. Milhões de galões de água do Amu Darya e do Sirdarya, rios que por séculos sustentaram o Mar de Aral, foram silenciosamente desviados para canais e reservatórios. Um exemplo extremo foi o Canal Karakum, iniciado em 1954 e com mais de 1.300 quilômetros, tornou-se um dos maiores canais de irrigação do mundo, retirando cerca de 12 quilômetros cúbicos de água por ano do Amu Darya. Isso começou a matar não só o lago, mas tudo o que ele sustentava. A obsessão soviética pelo algodão como exportação lucrativa também reduziu a diversidade agrícola da Ásia Central. Antes da industrialização soviética, agricultores da Ásia Central mantinham uma agricultura diversificada com trigo, cevada, sorgo, painço, leguminosas, frutas, vegetais e forragem para o gado. Práticas autossuficientes e ecológicas. Com a mudança soviética para a monocultura do algodão, essa diversidade colapsou. Grandes áreas antes destinadas a alimentos e grãos foram transformadas em plantações de algodão. A coletivização agrícola começou no início dos anos 1930 e, em 1935, mais de 80% das famílias rurais foram forçadas a integrar fazendas coletivas ou estatais. O objetivo do Partido Comunista era controlar o trabalho e a vida dos camponeses. A coletivização visava aumentar a produção agrícola com técnicas modernas e intensificação. Mas, na realidade, as repúblicas da Ásia Central da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram sobrecarregadas com metas de produção irreais para algodão, trigo e carne. Pastores e camponeses mais ricos que resistiram foram ameaçados com prisão e exílio. A coletivização foi desastrosa para os pastores nômades cazaques, reduzindo drasticamente o número de animais e causando uma fome de 3 anos que matou mais de 1/4 da população do Cazaquistão. De acordo com o Sistema Global de Alerta Rápido da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, apesar do aumento na produção de arroz e trigo em Uzbequistão e Cazaquistão, ela ainda ficou bem abaixo das áreas usadas para o algodão. Como resultado, esses países hoje dependem fortemente de importações para suprir suas demandas de trigo e arroz. Uma região antes conhecida por pomares, vinhedos e campos de grãos tornou-se uma economia de monocultura dependente do algodão.
preparando o cenário para um dos maiores desastres ambientais da história moderna. Até 1960, o Mar de Aral ainda era visível, mas o fluxo anual de água havia diminuído. Se quisessem, os soviéticos poderiam tê-lo salvado, mas optaram por piorar a situação. Em 1960, a superfície do Mar de Aral estava a 53 metros, ou 175 pés, acima do nível do mar, e cobria uma área de cerca de 68 mil quilômetros quadrados, ou 26.300 milhas quadradas. A destruição do Mar de Aral começou em 1961. Os efeitos cumulativos do esforço soviético para expandir o cultivo de algodão ficaram dolorosamente claros naquele ano. Registrado nas estações de descarga, o governo soviético havia instalado nos rios Amudária e Sirdária, bem perto de onde eles antes desaguavam no Mar de Aral. Na estação do Amudária, na Baía de Timur, Uzbequistão, a descarga anual de água para o Aral caiu para 292 quilômetros cúbicos, pouco mais de 7 milhas cúbicas. Na estação do Sirdária, em Kazalinsk, RSS do Cazaquistão, o volume de descarga registrado foi zero. Você ouviu certo, não foi? Nenhuma água chegou ao mar naquele ano. Para compreender esse desastre, considere o seguinte. Em 1960, o Sirdária havia entregue 21 quilômetros cúbicos de água ao Otal. A Amudária contribuiu com 378 quilômetros cúbicos, totalizando 588 quilômetros cúbicos. Um fluxo saudável sustentando o mar. Em apenas um ano, em 1961, o suprimento de água do Otal caiu mais de 50%. Exceto por uma exceção em 1969, a descarga anual nunca mais alcançou os níveis de 1960 nas 3 décadas seguintes. Em 1974, o fluxo do rio caiu para 2 milhas cúbicas e em 1989 colapsou totalmente. Em menos de 30 anos, o Mar de Otal perdeu mais de 90% de sua água, pois apenas 1 milha cúbica chegava ao mar. A perda do Mar de Otal era evidente, mas os soviéticos ignoraram, buscando apenas mais lucro. Grande parte do aumento na produção de algodão não veio da troca de terras de outras culturas. Os soviéticos seguiram ampliando terras em produção, exigindo mais água do Amudária e Sirdária. Mesmo assim, funcionou perfeitamente para os soviéticos, ao menos por enquanto. De 1960 a 1985, as terras irrigadas na RSS do Uzbequistão, maior produtor de algodão da União Soviética, cresceram 33%. Na vizinha RSS do Turcomenistão, o aumento foi ainda mais notável. 123, e quase toda a nova terra irrigada foi dedicada exclusivamente ao algodão. Essa estratégia funcionou muito bem para os gestores soviéticos na RSS do Uzbequistão em termos de produção. A produção de fibra de algodão bruto subiu de 2,95 para 5,16 milhões de toneladas entre 1960 e 1985, aumento de 75%. A União Soviética tornou-se o segundo maior exportador de algodão, quase 70% vindo do Uzbequistão. De 1950 aos anos 1990, a economia soviética cresceu em média 5 a 6% ao ano e manteve forte superávit comercial nas décadas de 1970 e 1980. A União Soviética exportou cerca de 600 bilhões, sendo mais de 45% da indústria de mercadorias. Os soviéticos buscavam lucros recordes, mas essa obsessão teve um custo alto. A lenta morte do Mar de Aral e o alto custo humano da colheita do algodão soviético exigiu o trabalho de todos, operários, soldados e universitários. Mesmo já na década de 1990, os soviéticos tinham muito poucas colheitadeiras mecânicas de algodão, o que significava que a maior parte da colheita ainda era feita manualmente. Mas havia uma constante escassez de mão de obra agrícola durante a época da colheita. Então eles tinham um plano cruel para preencher essa lacuna. O governo forçava moradores urbanos a trabalhar semanas em fazendas coletivas colhendo algodão. Ônibus buscavam estudantes em escolas e faculdades e os levavam aos campos. Nesses meses, universidades e escolas da região estavam muitas vezes vazias. Estudantes da elite ou filhos de famílias ricas geralmente evitavam esse trabalho forçado, subornando autoridades,
Mas os estudantes comuns não tinham escolha. O sofrimento humano não foi a única tragédia, pois o meio ambiente também estava sendo destruído. As fazendas estatais usavam 240 kg de fertilizante por acre em campos de algodão, enquanto a média soviética era de apenas 12 kg por acre. Para colher, usavam desfolhantes para tirar folhas do algodão, além de aplicar muitos fertilizantes e pesticidas com frequência. Em 1988, a imprensa soviética revelou um dado chocante. Em média, 22 kg de produtos químicos tóxicos eram usados por acre em campos de algodão a cada ano. Durante décadas, a água limpa dos rios Amudária e Sirdária foi desviada para irrigar esses campos, passando por solos carregados de sal, fertilizantes e pesticidas tóxicos. Essa água contaminada, então, voltava para os rios, os mesmos rios usados para irrigar mais campos e, pior ainda, para fornecer água potável para as comunidades. Rio abaixo, trabalhadores dos campos de algodão eram expostos a produtos químicos perigosos, já que pesticidas e fertilizantes atingiam sua pele e pulmões. O uso excessivo de produtos químicos tóxicos era generalizado e, em muitos casos, substâncias proibidas em outras partes do mundo ainda eram usadas secretamente. O governo soviético proibiu o diclorodifeniltricloroetano em 1970. Antes, esse pesticida sintético era amplamente usado nos campos de algodão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para combater pragas como mosquitos, piolhos e insetos agrícolas. Pesquisadores soviéticos constataram que ele faz mal à saúde humana, danifica o fígado e reduziu as populações de aves locais. Relatos indicam que, mesmo proibido oficialmente, o inseticida seguiu amplamente usado na Ásia Central. Bem até a década de 1980, os soviéticos poderiam ter deixado a bagunça como estava. Em vez disso, decidiram transformá-la em um inferno. Em 2000, a morte do Mar de Aral mudou sua geografia irreconhecivelmente. Mais de 1000 antigas ilhas do Aral tornaram-se permanentemente ligadas ao continente. À medida que o outrora imenso mar continua a encolher, transformando-se em lagoas dispersas, ele diminuiu tanto que a ilha de Vozrosodenia virou uma península. Esse fato gerou preocupações, pois Vozrosodenia foi um local secreto de testes de armas biológicas soviéticas na Guerra Fria. Experimentos foram realizados lá com patógenos perigosos, como tularemia e peste bubônica. Na década de 1980, centenas de toneladas de bactérias vivas de antraz foram enterradas na ilha. Em 1999, cientistas acharam esporos de antraz vivos, levando os Estados Unidos da América a liderarem uma operação de limpeza em 2002 para descontaminar os locais de enterro. Na era soviética, essas informações não foram divulgadas até o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Com o desaparecimento das águas do Mar de Aral, restava uma crosta de sal e poeira em seu leito exposto. Em 1997, pesquisadores notaram camadas de sal e conchas no leito seco, vestígios de um ecossistema antes próspero. Naquele período, 80 espécies que habitavam o Aral já tinham sumido. A bacia do Aral está no trajeto dos ventos de oeste da Ásia Central. Com mais de 50 mil quilômetros quadrados de leito marinho expostos, ventos passaram a espalhar grandes nuvens de sal e poeira tóxica pela região. Isso causou tempestades de sal que devastaram a Ásia Central, viajando centenas de quilômetros e destruindo plantações no Vale de Fergana, centro da produção soviética de algodão. Pior ainda, a poeira tinha metais pesados, resíduos de pesticidas e outros químicos tóxicos. Sobreviventes das tempestades disseram que parecia estar em chamas. O ar salgado queimava seios nasais, pulmões e olhos, causando dor intensa e problemas de saúde duradouros. Entre os lugares mais atingidos estava Moynak, uma das maiores cidades do Mar de Aral, na década de 1960. No auge, Moynak tinha cerca de 30 mil habitantes e era uma cidade portuária movimentada. Sustentando uma indústria pesqueira próspera, a cidade era um importante centro para traineiras de pesca e abrigava inúmeras fábricas de processamento de peixe, instalações de armazenamento a frio e indústrias de apoio. Por décadas, a economia de Moynak dependia das pescarias do mar. Mas, com o desaparecimento do Mar de Aral, os estoques de peixe colapsaram e milhares perderam seu sustento. Hoje, a população de Mujanak caiu para menos da metade, restando apenas cerca de 13.500 residentes oficiais.
A cidade está agora a 150 quilômetros ou 93 milhas dos restos mais próximos das águas do Aral. Uma distância chocante para o que já foi uma importante cidade costeira na era soviética. Com o mar recuando, as autoridades tentaram manter a ilusão de uma indústria pesqueira ativa. Peixes capturados no Oceano Pacífico, a quase 6.500 quilômetros de distância, eram transportados em vagões refrigerados até Munique para serem processados e enlatados em fábricas locais. Essa prática tornou o peixe enlatado de Munique um dos mais caros do mundo pelos altos custos de transporte. Após o colapso da União Soviética em 1991, até esse sistema absurdo acabou. A fábrica de conservas de peixe foi fechada, deixando a maior parte da população local desempregada e mergulhando Munique em uma ruína econômica. Hoje, Munique sobrevive com poucos recursos. As principais rendas vêm da extração de sal do leito marinho exposto e do turismo. Um grupo de visitantes estrangeiros vem ver os impressionantes cemitérios de navios, traineiras de pesca enferrujadas encalhadas no deserto. Um lembrete do que foi perdido, mas ainda há esperança de revitalizar o mar RL. Dizem por todos os lados, se puder salvar, que salve. O pão do povo está em jogo. Talvez seja isso. O que oferecemos é sobre o neto ver. Em 2005, com apoio do Banco Mundial, o Cazaquistão construiu a barragem Koke-Aral, um dique de 13 quilômetros para bloquear o fluxo de água do Mar de Aral do norte para o sul. A ideia foi controversa porque, embora tivesse como objetivo proteger a parte norte, acabou selando o destino do Aral do Sul, deixando-o secar ainda mais rápido. No Mar de Aral do Norte, o plano deu certo. Após a barragem Koke-Aral, o mar voltou e ficou a cerca de 20 quilômetros da cidade de Aralsk. Pela primeira vez em décadas havia esperança, mas nem tudo são boas notícias. Apesar do sucesso da barragem Koke-Aral, a recuperação total do mar ainda requer avanços. A segunda fase do projeto busca ampliar a superfície do Mar de Aral do Norte para 3.913 km e o volume para 34 km cúbicos, e ainda está em andamento. Nos próximos 4 ou 5 anos, há sinais de que os níveis de água no Mar de Aral do Norte podem estar caindo novamente e a salinidade aumentando. A recuperação ainda não é garantida, pois o mar depende do fluxo constante do rio Surdaria, que segue fraco e instável. Países próximos ao Mar de Aral ainda dependem da produção de algodão. Todos eles exigem enormes quantidades de água para sustentar sua agricultura e necessidades domésticas. Como resultado, a distribuição de água se tornou uma questão política altamente sensível na região, exceto pelo Cazaquistão, interessado em revitalizar o norte do Mar de Aral. Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão e Tadjiquistão priorizam suas demandas de irrigação, deixando a restauração do Mar de Aral em segundo plano. Para muitos, a falta de ação coletiva prejudicou mais o Uzbequistão. Cerca de 2 milhões de uzbeques, entre 30 e 5 milhões, ainda participam diretamente da colheita de algodão atualmente. A grande dependência do algodão para renda e estabilidade econômica é uma das principais razões. O Uzbequistão nunca tratou o declínio do RLC com urgência. Agora, até a tábua de salvação do Amudarya está em risco. No fim de 2023, o presidente do Uzbequistão expressou preocupações sobre a construção de um canal pelos talibãs no Afeganistão, no rio Amudarya. Esse projeto gigantesco deve desviar quase 20% da água do rio, que é o sustento vital do sul do Mar de Aral. Esse desvio pode piorar a escassez de água no Uzbequistão e outros países adjuntos. O que torna a situação ainda mais alarmante é que, segundo cientistas que estudam o declínio do Mar de Aral, a produção de algodão sozinha não foi a única causa do desastre. A evaporação tem sido um fator importante. A Ásia Central tem registrado forte aumento de temperatura desde os anos 1980, com aquecimento acima de 0,3 graus Celsius por década devido ao clima regional. Mais rápido do que a média global para áreas terrestres entre 1979 e 2019. Por exemplo, diferentes conjuntos de dados indicam taxas de aquecimento de aproximadamente 0,33 a 0,36 graus centígrados por década,
Uzbequistão, Turcomenistão e sudoeste do Cazaquistão, onde passam os rios Amudaria, Sierra e Daria. Perdem muita água em canais, reservatórios e barragens antes de chegar às áreas agrícolas. Com o avanço do aquecimento global, especialistas alertam que a evaporação aumentará nos próximos anos, ameaçando a segurança hídrica da Ásia Central.